Esse episódio ele é super especial porque a gente vai falar de uma ferramenta que todas as empresas precisam. E essas pessoas que estão aqui são duas queridas. Uma, inclusive, é nossa patrocinadora oficial, ela vai contar por quê. E uma outra que acabou de chegar de São Paulo, um pouquinho atrasadinha, normal, porque caiu uma chuva. Então eu tô hoje com a Darlene e com a Dani. E elas vão falar um pouquinho da carreira delas, como que elas atuam e a ferramenta fantástica que elas trabalham, que chama Recrutamento Perfeito. Muito obrigada, meninas, por terem aceito o convite. Obrigada. E eu queria conhecer, né, o pessoal quer conhecer vocês, um pouquinho da carreira de vocês. São goianas mesmo? Qual que é a formação de vocês? E até onde é esse caminhar aí para dentro da área de RH, para o recrutamento, para desenvolver pessoas e principalmente empreendedores, líderes, enfim. Conta um pouquinho para mim. Fiquem à vontade. Por ordem de chegada. Olha a maldade. E fala do patrocínio, hein, Darlene? Vou falar, com certeza. Bem, minha carreira ela começou na área de treinamento, lá atrás, onde eu entrei para ministrar treinamentos muito específicos, principalmente de sistema. Então, comecei ali entendendo o que era, como que funciona. E dali a pouco recebi um convite para ir para dentro do departamento pessoal. Falei, mas o que é departamento pessoal? O que é RH? Não sei o que é isso. Aí eu fui atrás. Minha primeira formação é turismo, eu sou turismóloga. Falei, o que eu vou? Vamos descobrir sobre isso. Então aí eu fui estudar sobre departamento pessoal, comecei a trabalhar numa empresa dentro de DP e aí dali eu não parei mais, não saí mais de RH, né? E aí eu fui fazer gestão de pessoas, depois fui para a área comercial, dar uma transitada, mas não abandonei o RH porque comecei a ministrar aulas em cursos de especializações mesmo, bem profissionais, de algumas empresas, e fui fazer MBA. Foi onde te conheci a Karina. Foi mesmo. Fui aluna da Karina, né? Então cursei aí dois MBAs que foram fantásticos e que alavancaram a minha carreira. Voltei para dentro de RH e conheci a Dani. A Dani me tirou de uma empresa para ir trabalhar com ela em outra, onde eu era mentorada dela. E aí ela saiu dessa empresa, passou um tempo, eu também saí. Assim que ela ficou sabendo que eu tinha saído, ela me convidou para ir trabalhar com ela na Desenvolver. E aí a gente tá aí há 1 ano, juntinhas na consultoria. Né? Porque... Não, só na consultoria há 1 ano. E eu que acompanho a sua carreira, primeira coisa, você esqueceu de falar que você foi aluna de destaque do MBA, hein? Fui. Fui aluna a gente fica de olho nos alunos. Ela foi aluna de destaque do MBA, com uma performance diferenciada, uma entrega diferenciada. Então, realmente, o seu talento já brilhou ali. E a nossa xícara, que você esqueceu de falar. Vamos lá, no meio disso tudo eu ainda sou empreendedora, né? Que não dá para ficar parado, não sei fazer só uma coisa, né? Dou aula, faço consultoria e ainda sou empreendedora. Então, a minha empresa chama Azulê Presentes e a gente trabalha com materiais personalizados, presentes e decoração. Então, azulejos, canecas, xícaras e agendas e tudo mais. Tudo que você pensar que pode ser personalizado com um carinho especial, a gente faz. E foi um prazer imenso estar junto com você no podcast e ser patrocinadora com a Azulê Presentes aqui. Fantástico. Obrigada. Todas as xicrinhas que os nossos convidados recebem são da Azulê Presentes, gente. Uma qualidade incrível, um trabalho maravilhoso, artesanal e lindo. Obrigada. Obrigada a você. Feito com muito carinho. Sempre. Dani, então quer dizer que você roubou ela? Não. Graças a Deus, não. Na verdade, vou ser bem verdadeira. A Darlene ia fazer outro negócio, eu liguei pra ela, briguei com ela, falei, você vai trabalhar comigo, você não tem opção de escolha. Muito Foi bom. mesmo. Eu tenho uma técnica própria de negociação. Bem persuasiva. Briguei mesmo. Ela falou, você tá louca? Você nasceu pra trabalhar com gente, com empresa, com desenvolvimento, resultado. Onde você acha que você vai ficar aí nesse emprego, você vai ficar insatisfeita? Vem ser insatisfeita comigo no começo, depois você vai ficar livre. Aí ela veio, né? Legal. Então, assim, a Darlene, na verdade, quando eu contratei ela,
eu contratei a Darlene pra ela sentar na minha cadeira. É isso. Então, eu já falei pra ela, tô te contratando pra você sentar na minha cadeira, porque eu estou indo. E aí, quando eu percebi que ela precisava de outros ares, ela já tinha saído, aí eu convidei ela pra prepará-la pra sentar na minha cadeira novamente. De novo. A gente tem esse ciclo, as cadeiras não são nossas, né? As cadeiras, elas foram feitas pra serem ocupadas. Então, se você quer crescer, você tem que preparar pessoas. Mas deixa eu contar um pouquinho, né? Quem é a Dani? Isso! Que loucura! Quem é a Dani? Bom, eu sou de uma cidade chamada Itapuranga. Ô, galera de Itapuranga! Salva aí o maracujá, vambora! É uma cidade do interior de Goiás. Eu sou de uma família sertaneja, a gente vem da agropecuária. E desde pequena eu sempre gostava de brincar muito sozinha, porque eu ficava imaginando o meu mundo perfeito. Então eu subia na árvore, um galho da árvore era a minha empresa, o outro era a minha casa, o outro era o banco. Eu ia para casa, eu era empresário, eu era bancário, eu era cliente. Então, assim, mas eu não me achava muito naquele mundo, né? As meninas queriam namorar e eu queria juntar dinheiro para comprar uma bicicleta. Entre casar e comprar bicicleta, você já prefere comprar bicicleta. Literalmente. Adorei. Eu nunca vi algo tão parecido comigo. E aí, eu sou filha de funcionários públicos e fui criada com o maior amor do mundo. E meus pais sempre me ensinaram que a única coisa que a gente tem na vida é o aprendizado. Ninguém te tira. O emprego nunca vai ser seu, mas o aprendizado é seu. Sim. E aí, o que aconteceu? Fui criada pra quê? Passar em concurso. Passei? Não tem disciplina. Porque você passar num concurso é um nível de disciplina muito alto. Só que eu acredito que nada acontece em vão, tudo é sistêmico. Eu acho que tudo tinha que acontecer. E aí eu gosto de dinheiro, gente. Eu gosto de gente, mas eu gosto de dinheiro. Entendeu? Fui trabalhar com vendas. E no meio de vendas, eu era muito bem sucedida. Nunca tive dificuldade com pessoas. Eu percebi que eu ia formar em psicologia e eu não ia arrumar emprego. Porque a grande maioria das pessoas fazem faculdade e não atuam na área. E aí me deu um estralo, eu falei, cara, eu tenho que movimentar, senão nada conta, pelo contrário. Eu vendo o tempo todo. A gente vende o tempo todo. Do dia. A partir do momento que você abriu o olho, abriu a boca, cara, você tá vendendo, entendeu? Então, eu acho que muito do que eu sou é graças às minhas experiências passadas no meio comercial. E aí eu me preparei para sair da loja. Quando eu pedi demissão da loja, pensaram que eu estava louca. Mas eu me preparei 1 ano. Então eu falei, cara, fiz o... Hoje é o reverso, né? Que o povo fala, eu fiz mais ou menos esse caminho. E eu não sabia como que eu ia arrumar emprego. Então o que eu fiz? Comecei a procurar consultorias de estágio gratuito. Que eu falei, quero ver. Não é possível que eu não passe num processo seletivo gratuito, né? Uhum. E aí meu primeiro emprego foi numa consultoria, que eu era estagiária, a gente recebia o Vale Transporte. E começou de lá, e de lá eu não parei, fui triando, e eu sempre soube, falava, eu sei onde eu quero chegar, o caminho eu vou ter que descobrir. Então, minha primeira meta era arrumar um estágio pago. Depois do estágio, virar auxiliar. Depois de auxiliar, virar assistente. Depois de assistente, eu quero virar... Então, assim, toda vez quando eu chego numa meta, eu já tô pensando na outra. É difícil, né, Dadazinha, trabalhar comigo? Não é difícil, é só se adaptar. Eu tô aqui, aí eu vejo que já tá encaminhado, eu já tô trazendo a outra. E... como a Dada chegou em mim? Eu fui convidada para assumir a diretoria administrativa e pessoas. Na verdade, era só a diretoria de pessoas de um grupo educacional. Só que acabou que mudou e ficou administração e pessoas. Confesso que eu ficaria lá por muitos anos? Ficaria. Ficaria porque eu não sou muito de fugir da régua. Só que o que aconteceu? Paralelo a isso, eu já tinha minha consultoria, mas eu não sabia que eu tinha consultoria. Começou como um bico, porque eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Coaching, IBC, muito tempo. E lá foi um lugar muito abençoado por Deus. Eu tenho muito amor, muito carinho pelo Zé Roberto,
pelo Marcos, pela família Marques. E lá eu tive a oportunidade de me desenvolver não só como profissional, mas como pessoa também. Então, quando eu decidi sair de lá, foi porque eu sabia que eu precisava dar um passo a mais. Eu não saí de lá porque eu não queria estar lá, é porque eu sabia que eu precisava ir para fora. Sabe aquela história que o filho precisa ir? Mas eu sempre vai ter sangue azul, porque eu sou muito grata que eu vivi e de lá Faz eu parte da sua história, né? e ainda está na minha história, porque de Sim. lá eu tive acesso ao Marcos, que tive acesso a desenvolver, então começou tudo ali. E aí o Marcos, que é o CEO do Grupo Acelerador, na época ele era nosso CMO lá do IBC, ele me pediu, perguntou assim, você tem alguém que você pode me indicar pra fazer uma vaga pra mim e tal? E eu falei, não, indica. Eu falei, Marcos, eu faço pra você. Ele, quanto você cobra? Eu falei, nada. Como assim nada? Vivia empreendedora na minha cabeça, sabe? Assim. E aí ele falou, não, Dani, você tem que saber cobrar. Eu falei, não, mas eu nunca cobrei. Ele, não, então eu não vou fazer com você, não. Passou-se um tempo, ele perguntou, você pode fazer vaga para um amigo meu? Eu falei, posso. Quanto você vai cobrar? Eu falei, Porque aí que tá o problema. A gente não sabe colocar precificação no nosso produto. Porque parece que quando você vai cobrar pelo seu serviço, você está fazendo alguma coisa errada. Entende? Obrigação, né? Principalmente na área de pessoas. A gente não sabe precificar. E a gente se diminui porque a gente não coloca o valor do nosso trabalho. Eu sou tão grata ao Marcos porque ele fez assim... Ampliou, né? De uma forma muito leve. Ele falou, Dani, estuda o mercado. Você ainda não tem nome, não tem know-how, então você não pode sair batendo de frente, mas você também não pode desvalorizar. Então, no começo ali, você joga ali os 50%. Você ainda não sabe. Eu não sabia nem emitir nota, gente. Aí foi uma loucura. Aí fui lá, atendi a cliente dele, conversei com ela e tudo mais. Aí depois que ela saiu, eu fui estudar sobre ela. Sabrina Nunes, a maga do e-commerce. Da Francisca Joias. E uma mulher maravilhosa, empreendedora. Eu tenho a Sabrina como se fosse uma madrinha. Porque ela você foi tão amável comigo, ela, sabe? E aí a Sabrina tinha um desafio e eu fui estudar o negócio dela para poder ajudar ela a fazer vaga. E ali começou na desenvolver. Porque Que legal. Que não chama mais desenvolver. Você conta ou eu conto? Nos bastidores, antes de você chegar, ela contou um pouquinho. Eu quero nomes, A gente entendeu? vai fazer o chá revelação da nossa empresa. Mas não agora, você vai ter que convidar a gente para o segundo momento. Não que eu seja a rainha do pitch. Não, imagina se fosse. Vendedora na veia. E aí, comecei a atender e era só um bico na minha cabeça, era só um bico. E até então era só recrutamento e seleção. Porque eu sempre trabalhei com muito recrutamento e seleção no Brasil, trabalhei em grandes empresas, então tive que viajar o Brasil todo trabalhando. Não tinha essa aí, não dou conta. Você saiu de casa, você vai fazer. Vai fazer de um jeito ou de outro. Ai, não tem como. Não tem como pra você, porque aqui vai ter que ter um jeito, vamos ter que resolver. E quando eu acordei, deu um estralo assim na minha cabeça, porque até então era só um bico. Uma determinada empresa me contratou e o RH dele descobriu que eu estava fazendo processo seletivo paralelo para uns cargos muito estratégicos. E a menina que tinha passado no processo me ligou falando, ai, Dani, eu não sei se eu vou entrar, porque eu já fui aprovada tem 15 dias, a empresa me deu ok, mas o RH não me ligou e tal. E aí eu percebi a segunda sacada. A primeira a gente não sabe precificar. A segunda, os RH são desunidos. Eles se atacam, cara. Como pode, aqui, né? E é verdade. Se a gente soubesse, a gente ia fazer igual Pink Cérebro, a gente ia dominar o mundo. Só que em vez da gente se unir, a gente ataca. E você ataca quando você tem medo. Então já começa aí. E o que aconteceu, Kari? Nesse exato momento, a pessoa usou a seguinte frase. Essa empresinha de fundo de quintal. E o meu time, eu já tinha estagiária que trabalhava comigo, mas era só um bico. Sim. Eu tinha estagiária, mas era só um bico. E aí, nesse exato momento, que ela usou essa frase, e é uma empresa de muito impacto, claro que eu nunca vou falar a empresa para não expor o RH, que eu entendi que ela queria ser, ela precisava ser acolhida, ela não foi inserida no processo da comunicação.
E aí meu tio ficou muito triste. Eu falei, gente, olha que felicidade. Uma empresa de fundo de quintal, porque é uma empresa naquele momento de fundo de quintal. A gente não tinha nem CNPJ, a gente trabalhava e aí eu tinha um consultor que ele emitia a nota. Olha pra você ver. Sim, muitas coisas boas começam por aí, é só começar. É só começar, você tem que começar, você tem que se permitir errar. E aí eu falei pra elas, e a gente faz muito barulho em fundo de quintal. Então o que a gente faz é bom. E aí eu comecei a observar que tinha empresas que já recrutavam com a gente. Exemplo, Kátia Damasceno. Exemplo, Eduz. Exemplo, o próprio Marcos Marques, que já estava abrindo o acelerador, ele era meu cliente. Aí veio Gilberto Augusto. E aí eu comecei a ver os grandes players eram meus clientes. Aí eu percebi que eu estava realmente no caminho certo quando a empresa Boca Rosa falou comigo. Eu falei, poxa, eu sou um fundo de quintal muito barulhento pra caralho. E aí o palavrão vem, PQP. Só que na minha cabeça ainda era o quê? Um bico. Aí eu falei, não, eu vou o quê? Vou abrir um CNPJ e fui trabalhar num grupo educacional paralelo a isso. E aí, na entrevista, eu falei, olha, eu presto serviço para algumas empresas. Olha, durante a jornada de trabalho não vai dar certo, mas depois você pode fazer o que você quiser. Contratei mais pessoas para poder me auxiliar e nessa época eu trabalhava até às 18. 18 saía e trabalhava todos os dias até 1h da manhã. Eu fui muito feliz nesse grupo educacional. Eu me senti muito amada. Só que eu sou bocuda. Eu não sou o RH que abraça. Eu sou o RH que cutuca. Se posiciona, né? Eu vou lá e cutuco. Eu não sou aquela que... Ai, tá tudo bem. O importante é a gente amar e respeitar. Não. Jamais. Não é na zona de conforto que a gente cresce. É no desconforto. Exatamente. E quando a gente toma consciência disso, que você, para que o outro também cresça e que você está só contribuindo, só não, que você está contribuindo com o outro genuinamente, independente do posicionamento dele, a gente vira uma chave de desenvolvimento e a gente dá feedback o tempo inteiro, né? A Lene sabe disso. 24 horas por dia. E aí isso incomoda, né? Porque Muito. as pessoas querem um RH que abraça a árvore. Eu não sou esse RH e nunca serei, a Dani também não é, a Darlene também não é. Isso. E às vezes incomoda, né? Muito, e é o que eu falo, não tem cultura certa nem errada, mas a cultura que te permite falar, opinar, confrontar, ela provavelmente vai evoluir de uma forma muito mais inspiradora. E eu tive grandes mentores profissionalmente que sempre me ensinaram a ser crítica. Então, assim, hoje ela é professora Apoli, eu fui estagiária dela, a Poliana Landim, ela, pra mim, assim, ela foi o pontapé de eu entender o que eu queria fazer. Eu tenho um amor muito grande, eu fui estagiária dela, assim, e, gente, existe psicóloga carinhosa, amorosa e competente no RH. É ela, porque essa não sou eu, não. Eu não sou carinhosa e amorosa, não, eu sou bem verdadeira, eu sou amável, é diferente. Eu sou mais direta, meu negócio é mais, assim... E aí, eu tava nesse grupo e em todos os lugares eu fui muito abençoada e eu tinha uma abertura muito grande e a minha forma de ser começou a mexer e a empresa começou a movimentar comigo. A gente foi num movimento de pessoas e processo muito forte. Mas eu tava trabalhando muito naquela época, mas era muito de uma maneira e não me incomodava. Só que eu tive uma questão pessoal relacionada à saúde da minha mãe e me deu um estralo na cabeça. Eu falei, cara, eu tenho uma empresa, eu quero estar com a minha família, vou abrir um negócio e vou ter tempo. Quem explodiu, Dani? E eu pedi demissão, porque na minha cabeça eu ia trabalhar da onde eu quisesse, do jeito que eu quisesse, mas eu poderia estar com a minha família. Mãe, pai, eu amo vocês são maravilhosos, ó. Ano que vem eu vou ter mais 30% de tempo pra vocês. E é isso. É sobre metas e objetivos. E aí eu cheguei no nosso diretor e no presidente da empresa e expliquei, no diretor geral, eu era diretora de pessoas administrativas,
E expliquei que eu iria fazer Fazer uma uma sucessão, transição de uma carreira. transição, e eu ia ficar só na empresa. E daquele momento ali, eu tive o segundo impacto da minha vida. O segundo não, mentirosa, O primeiro foi a transição de carreira, de sair do comercial e aprender do zero. O segundo foi quando eu entrei no IBC. O terceiro foi quando eu saí do IBC, que foi um movimento muito forte. Eu adoeci para pedir desligamento. Não que as outras empresas não foram impactantes, mas foram os marcos da minha vida. E quando eu entrei nesse grupo educacional, foi um impacto muito forte, assim, um marco na minha vida. E quando eu fui pedir para sair, cara, eu sentia dor como se fosse uma parte de mim. Dor física, né? Era uma coisa porque era uma cultura totalmente diferente da minha, mas eu aprendi a amar aquela cultura. E aí não tinha nenhuma outra proposta. Eu não sabia se eu ia ter salário ou não no outro mês. E eu comecei a bugar. Eu fiquei 3 dias sem dormir. E eu falei, é o que eu vou fazer. E eu tomei essa decisão. Até aí tava tudo bem. Só que uma das minhas analistas, que já estava comigo desde o IBC, eu saí do IBC, ela veio comigo, ela foi lá na minha sala e falou, vou pedir demissão porque eu vou com você pra sua empresa. Eu falei, tá louca? Eu não consigo pagar o seu salário, garota, você tá doida? Não tem problema, eu vou com você. E assim, eu sou muito grata à Yara. A Yara é uma pessoa, assim, que pra vida, assim, eu acho que Lealdade. o que eu puder fazer, Né? por ela. Lealdade. E eu não preciso defender ela, porque ela é uma mulher muito, muito espetacular. Ela não precisa ser defendida. Ela precisa ser simplesmente Yara. Ela ela ser ela mesma. Ela só precisa isso. E aí a Yara segurou na minha mão e aí eu falei pra ela, mas a gente precisa encontrar alguém que eu confie e ficar na minha cadeira. Só que eu não podia assustar a pessoa falando que ela ia ser preparada pra ser uma diretora. Eu falei, vou contratar alguém pra ser uma coordenadora, uma gerente, que eu sou assim, sabe? E quando eu entrevistei a Darlene, eu sabia que a Darlene era a pessoa. Eu não me vi na Darlene, que a gente tem mania de projetar no outro. Eu não me vi na Darlene. Eu vi a Darlene. E aí eu entendi que a empresa precisava dela. Não ela que precisava da gente. E aí eu fui feito uma leoa brigar pra trazer ela pra aquela empresa. Foi mesmo. Essa parte eu acompanhei do lado de cá como professora, com Você alguns. lembra? Sabe quando você vai dar aula e você já faz vínculo com alguns alunos, e o aluno, nossa, mas estou passando por isso, vamos ali tomar um café no intervalo, né? Aí pílulas de mentoria, assim. Então eu acabei acolhendo ela em alguns momentos ali e acabei vendo. Mas é interessante você falar, porque como eu fiz uma transição de carreira também há 1 ano, e o processo de fazer isso, quando você tem pessoas que são redes de apoio e que você nem imaginava, seja pela admiração, seja pela lealdade, seja pela potência que essas pessoas veem na gente, que às vezes nem a gente consegue ver naquele momento, né? Porque a gente tá com tantas decisões importantes que às vezes a gente tá só indo pelo fluxo, né? O que não é errado nem certo, mas que legal, você tem uma Yara e eu tenho uma Laiane, por isso que eu queria mandar um beijo pra ela aqui no podcast. Na verdade, eu não tive só uma Yara, não. Teve uma Anitta, muito forte, assim, do começo, a Anitinha, como se fosse uma filha. Agora eu tô chegando no Maranhão, Anitta, te visitar. Ela mudou pra lá, ela agora foi pra área da saúde, psicologia da saúde. E aí veio a Anitta, veio Yara, e aí eu olhei pra Darlene e eu sabia que a Darlene tinha uma história ali pra entregar. E não era por projetar nela, era por enxergar a Darlene. A Darlene é meu oposto em tudo. Exato. Em tudo. A Darlene é meu oposto em tudo. Eu não tenho uma vírgula. Eu tenho uma vírgula, preciso dizer. Eu acho que não. Talvez a força, nós duas somos fortes. Não, é a determinação. Essa parte, eu acho que sim. Juro por Deus. E ela já tinha amizade e tem amizade com uma pessoa que eu também tenho muita amizade e respeito, só que a gente nunca tinha se encontrado na vida. E aí tinha seus pacotes de mentoria, paralelo a isso eu também já iria
mentorar o RH, que a gente estava implantando dentro do acelerador empresarial. E falei, agora começa a vida, né? Então vamos tocar a vida. Só que aconteceu que a menina que entrou no acelerador, que no acelerador a Darlene, acho que eu sou acelerada, mas ela vive comigo a vida do acelerador também. Quando tem as minhas imersões, ela vai, mais e mais, ela vai estar mais ativa nessas questões. E quando a menina no meio do caminho falou assim, não é pra mim e tal, eu falei, eu não vou deixar ninguém na mão. Eu não preciso ser 100% exclusiva. Então, naquele momento, eu assumi o papel de cuidar da área de pessoas do acelerador sem nem ter falado com o Marcos. E a Aline, a esposa dele, que é uma empreendedora muito forte, assim, uma mulher que me ensina muito, encaixou e a gente falou, vamos, e aí hoje eu estou com eles, hoje eu tenho 3 frentes com eles. Eu sou mentora de pessoas, processo de pessoas, do Grupo Acelerador. Eu sou a head de RH dele e nós somos sócios, né? Desenvolver, porque eu não poderia tocar a desenvolver. Na verdade, hoje é Dani Queiroz. É uma loucura. Enfim, é um amor muito grande. Se vocês quiserem saber, a Cá vai ter que convidar a gente para o segundo bate-papo. Vocês estão convidados. Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu passei por uma situação muito recente, um cliente, em que o gestor de RH da área falou assim, não, porque em Goiânia não tem consultoria para atender a empresa. Eu lá, como olhando, né? Como prospectando. Eu vou ter que ir pro acelerador empresarial. Dando desculpa. Aí eu falei pra ele, você conhece a Daniela? Você sabe de onde que ela é? Não. Aí eu falei, você conhece a Magda? Você sabe de onde que a Magda é? Você quer que eu asa presente pra você? Porque elas estão em Goiânia, as consultorias delas são de Goiânia e elas são as pessoas que fazem as mentorias e as imersões dentro do acelerador também, né? Mas são 2 pessoas, uma de processo, outra de pessoas, mas você tá falando que pessoas não tem. E a Magda atua muito em pessoas. Então a gente tem que começar a quebrar, e já entrando um pouquinho dentro da nossa mentalidade de Goiás, que nós temos profissionais maravilhosos e competentíssimos em Goiás, né? E não é porque a gente não está no eixo Rio e São Paulo, nascidos lá ou criados lá, apesar, eu não sou goiana, mas meu coração é goiano, né? Já moro aqui há tantos anos, né? Já moro mais anos aqui do que eu morei na minha terra natal, que é Belo Horizonte. Mas a gente começar a quebrar estigmas, né? E esse Brasil é tão diverso e a gente fala tanto da bandeira da diversidade, tantas empresas levantando isso, e a gente tem competência não é só em Goiânia, não, a gente tem competência no Brasil. E é enxergar as competências como talvez você enxergou a Darlene, como ela é. E foi a melhor coisa, cara, assim, a Darlene sabe, eu amo ela demais, eu brigo, eu choro, ela chora, e nós, tem hora que uma olha pra cara outra e fala assim, Senhor, ora, Pai, ora, porque a Darlene, ela não trabalha pra mim, a Darlene, ela trabalha pra ela. Que ótimo, né? Esse é o sentido do trabalho real, né? E a Darlene, eu não convidei ela pra vir trabalhar comigo pra ela ser uma colaboradora, eu convidei ela para ela criar o que ela quiser depois que a empresa deslanchar. E todo mundo dentro da empresa tem essa estrutura. A empresa ela vai ser o que você precisar que ela seja. Eu não quero uma empresa de paredes fechadas. Primeiro, a nossa empresa ela é nacional. Então, assim, ela, se você olhar no CNPJ, ela está em Goiânia, mas ela... atende nacional. Ela vai, nós que vamos até o cliente, né? O ano que vem pode ser que a gente mude um pouco a estrutura, mas eu escolhi a pessoa certa para estar à frente do time, porque a Darlene ela é de desenvolvimento, né? Então eu trabalho com pessoas, eu preciso de alguém que cuide do nosso time como se o time fosse nosso, literalmente, porque ninguém nunca é nosso, entende? Você só vai trabalhar no lugar que você se vê. Eu não quero uma pessoa que não queira trabalhar comigo. Claro. Eu vou ser eternamente grata a toda a história, mas se ali não tem uma admiração ou não tem uma entrega, e aí foi onde a Dadazinha veio, e aí ela... Dadazinha. Aqui lá na empresa a gente tem uns apelidos amorosos, internos. Dadazinha, Jujuzinha, Geizoca, Geizinha, Danizinha, né? E aí a Dadazinha veio e
chegou muito sutil, assustada, porque a empresa muda, é muito dinâmica, e ela se virou uma leoa ali dentro. E eu não sei o que vai ser o ano que vem, mas eu sei que ela vai estar à frente de um projeto que é dela. Muito bom. Né? E aí a gente já tá preparando a linha de sucessão dela também. Já estamos E o que é preparando. mais legal é que ela acabou de dizer, né? Nós somos mulheres fortes. Eu me incluo Exato. aí nesse trio, tá? Com certeza. Então, o que vier sem medo, de coração aberto, peito aberto e muita coragem, não é, Darlene? Muita coragem, muita dedicação, porque desafios tem todos os dias, né? Errando, acertando, a gente vai descobrindo o caminho e vamos construindo. Faz parte. Eu quero falar com vocês da ferramenta que vocês aplicam, que é o recrutamento perfeito. Mas antes, só para impactar a galera ali, fala um pouquinho de números do acelerador, das suas imersões, das suas lives, só para as pessoas entenderem o que é, porque muita gente nunca viu, não conhece, às vezes não sabe do que a gente está falando, só para ela entender em termos de impacto. Tá? Quantas vidas a Dani impacta numa imersão de pessoas no acelerador? Na verdade, eu vou ser muito sincera. Eu não impacto sozinha. Como eu falei, é um processo de pessoas. Então, assim, eu nunca subo no palco sozinha, entende? O acelerador empresarial ele é uma empresa que ela é voltada para acelerar empresas por todo o Brasil. Então, se o cara é empresário, se você é empresário, você tem mais de 10 colaboradores e você está com dificuldade, você quer aprender seu processo de gestão, você quer levar seu negócio a multiplicar, porque a gente ensina o que a gente faz. A gente não pega um livro, vai lá e replica. Sim. O Marcos ensina o que ele fez dentro do IBC, o que ele fez e aperfeiçoou dentro do acelerador. Na realidade, são ferramentas de execução e resultado. Isso, Execução uma prática. metodologia Pronto. que a gente realmente desenvolveu e nessa parte é dele. E aí ele, por confiar, falou, Dani, vem. E eu aprendi uma coisa muito bonita com o Marcos. Então, assim, todos os meses a gente tem sala de aula, no mínimo 140, 150 empresários. Cada empresário tem no mínimo 10 pessoas. Então, são números assim, só em um ano. Exorbitantes, né? Fora as lives, fora as masterclass, que ele faz as masterclass e ele traz conteúdo, e o Marcos me ensinou muito isso. Muito de mim é muito que o Marcos traz. E eu sempre vou ser muito leal à imagem dele, porque ele é um dos meus mentores de avanço. Porque através dele eu conheci o André Kesher, que eu fiz o MTI, que é um dos caras fenomenais, onde ele traz metodologia de treinamento de alto impacto. Eu tive acesso a tantas pessoas que tocaram a minha vida de tantas maneiras e eu posso replicar para o meu time, que dentro do acelerador, esse ano a gente fez 1 década em 1 ano. Uau! 1 década em 1 ano. E aí quando a gente fala assim da área de pessoas, o que a gente faz, a gente tem um programa do Giants lá dentro, tá? Que é um grupo empresarial onde a gente alavanca essas empresas, que eles têm as mentorias, eles têm as imersões, que é onde aí eu entro como frente da imersão de pessoas e mentora de pessoas, mas só que tem vários outros mentores. Tem vários outros mentores. Então não é a Dani, é uma coisa. Só que antes de chegar nesses mentores, existem aquelas outras pessoas que estão nos bastidores. Então eu tenho o time de marketing, eu tenho o time comercial, então eu tenho tantas áreas, uma empresa, bem-estar. Né? Então assim, é tão conectado e é tão engraçado que a mesma energia que se tem lá tendendo a desenvolver. Às vezes eu não sei qual empresa que eu tô dentro de uma empresa, eu falo de uma e vai misturando e eu vou misturando os nomes, porque isso foi algo que eu aprendi. Então muito da minha gestão eu não sei o que é meu e o que é do outro mais, porque vai conectado. Então, o que é o acelerador? Pessoas, que é a minha imersão. São 3 dias de alto impacto, falando só sobre... Não é só sobre RH, não é só sobre gente de gestão. É uma mescla que a gente traz. E no meu palco, a gente traz outros convidados para também trazer. Então, esse ano, que quando eu falo meu palco, não é meu, Dani, é meu acelerador. Sim. Porque eu estou ali representando. O time de técnica eu sou tão... Os dos staffs, é só vivendo, cara. A Dadazinha tava lá comigo, né? No último, né? No último. E é uma atmosfera, assim, a gente trabalha muito, a gente não tem hora pra parar. Mas eu me sinto muito amada e cuidada. E é muito engraçado, porque é o meu objetivo, tanto a desenvolver quanto lá, né?
é cuidar, amar, respeitar e trazer resultado. Tanto lá quanto a desenvolver, eu sempre me sinto muito cuidada, amada. Às vezes as meninas falam assim, a Dani hoje não tá muito bem, aí elas vêm. Devagarzinho, jeitinho. E assim, a gente faz uma revolução realmente de processos de pessoas. E aí, quando eu falo que eu cuido de processos de pessoas, literalmente tudo é uma metodologia. Conta um pouco como que foi para você levar um pouco da nossa empresa para dentro do acelerador e partilhar do que a gente faz com os nossos alunos, porque a gente abre mesmo. Você não tem medo dos outros copiar, não? Não, que copie, por favor, se fez sentido. Gente, usa, só marca, só isso. Só usa. Então... eu queria saber a experiência, eu vi ela lá, né, vi ela com você, e aí foi onde eu acionei, falei, olha, vamos no podcast, vamos contar dessa experiência. Me conta o que mudou, como que ampliou o seu olhar, foi a primeira vez no acelerador? Foi a primeira vez no acelerador e a primeira vez no palco, porque a Dani me convidou para falar exatamente do recrutamento perfeito, que é a metodologia que a gente usa dentro da Desenvolver. Mas assim, foi uma experiência única, vamos dizer, né? Porque estar naquele movimento, estar com as pessoas, falando com as pessoas e interagindo, né? Desenvolvendo, porque eu não fui ali só para falar, fui ali para entender e participar e estar junto. Então, estava ali o tempo todo. Outros, quando não estava no palco, estava lá no meio dos alunos, interagindo, entendendo qual que era a dor, qual que era a necessidade deles. Por que eles estavam ali, o que eles estavam buscando, né, para a gente poder contribuir. O mínimo que fosse a contribuição, ela já é válida, porque o acelerador, ele não é só uma metodologia, ele é uma troca, porque todo mundo aprende com todo mundo o tempo todo. Então foi uma experiência fantástica, recomendo, super recomendo. Gente. Quer estar lá de novo, Quero né? estar lá de novo. Maio de 2023 estaremos lá no acelerador. Narlene, me conta um pouquinho dessa ferramenta, que é a ferramenta da Desenvolver Dani Desenvolver. Daqui a pouco, cenas do próximo capítulo, chat revelação, vai ser aqui no podcast, no dia tal. Desculpa, gente. Façam as apostas. E se você também quiser mandar a sua dica de nome, a gente vai ter um presente para vocês no final. Pode mandar já junto o presente, que se você acertar, você vai ganhar um mega presente da Dani. Então, Darlene, me fala um pouquinho dessa metodologia, desse seu olhar para a área de recrutamento e dessa ferramenta recrutamento perfeito, né? Num momento em que a gente tem aí muitas pessoas desempregadas. Tava olhando a taxa aqui agora mesmo, eu vou olhar todas as taxas que estão anotadas aqui pra gente trazer essas reflexões até pro público saber. E a dificuldade que a gente enfrenta de apagão de talentos. Inclusive foi o primeiro episódio, quem quiser volta lá no primeiro episódio que eu tava com o Gustavo Sibin e com a Dilze Persilo falando sobre o apagão de talentos em Goiás. Mais de 16 mil vagas, aconteceram feirões em outubro e sem gente. Né? Ou seja, a gente vive isso. E ontem, só pra gente poder arrematar, eu li uma matéria no Valor de um CEO falando que eles, inclusive, agora estão concedendo bônus permanência, porque é uma startup de TI, né? Mão de obra de TI, marketing digital, a gente sabe que sim, está mais aquecido mesmo. E ele falando de bônus permanência, porque os funcionários deles recebem até 15, 16 assédios e propostas de emprego no LinkedIn por mês. Então você pensa bem, você dorme um dia, no outro dia você tem uma proposta, no outro dia você dorme, no outro dia você tem uma proposta. E assim é a realidade do recrutamento hoje, né? Inclusive a gente lá no LinkedIn buscando os perfis. Eu não faço recrutamento mais na minha consultoria, a não sei quando é uma vaga específica, ou estou mentorando o profissional de RH a fazê-lo. Mas eu imagino empresas que são especializadas nisso, como estão sendo mais desafiadoras à busca por esses talentos. Então, fala sobre tudo isso para mim, meninas. Então, o recrutamento perfeito é uma metodologia que a gente usa dentro da Desenvolver, que a gente aplica com os nossos clientes, que é uma metodologia voltada para desenvolvimento das pessoas e aprendizado, porque o recrutamento, ele é um processo de aprendizado, né? E ele precisa da participação do gestor, principalmente, né? As empresas têm mania de falar assim, eu quero fulano. E taca lá e só quero que te entregue o fulano, né? Mas não fala, não demonstra, não participa do processo. Então, a gente traz a metodologia trazendo a consciência para as empresas de que
eu, gestor, eu, empresário, preciso participar do processo. Eu preciso entender qual que é o processo, eu preciso desenhar junto. Então, a gente ensina as empresas a fazer isso, tanto durante o nosso processo de recrutamento, quanto com agora as nossas mentorias em grupo, que é a mentoria do Recrutamento Perfeito, que a gente está na 2ª turma. Temos uma turma agora na próxima semana, que vai estar acontecendo. E a gente ensina a metodologia, que nada mais é que o desenvolvimento daquele profissional ali junto, na busca por alguém que esteja dentro do perfil do que ele precisa, e não do que ele deseja, né? Do que ele realmente necessita naquele momento, porque ele pode desejar aquele profissional expert em tudo, mas será que aquele profissional vai atender ele no que ele precisa, na dor dele, na necessidade dele? Né? Então a gente faz essa busca e é desafiador, né? Todos os dias fazer essa busca junto, porque é procurar uma agulha no palheiro. Porque tem a pessoa certa para a vaga certa na hora certa, né? Então são muitas variáveis que a gente trabalha aí. Fala um pouquinho mais, Dani. E é interessante também, é exatamente isso, o aprendizado do líder e a responsabilidade dele no processo seletivo. Porque, na verdade, ele que tem que escolher, ele que vai trabalhar com a pessoa, ele que vai desenvolver a pessoa e ele vai se responsabilizar pelos resultados daquela pessoa. Porque líder é isso. Sim. E aí eu me omito desde o começo de um processo seletivo, quero receber alguém pronto, ó, caiu do céu, né? Bem assim. E depois não dá certo, é muito fácil terceirizar a responsabilidade. É que delícia de zona de conforto que eu detesto. Então, mas é muito por aí. Então, precisa realmente virar essa chave. Que bom que vocês estão fazendo isso pelo mercado, pelas pessoas. Mas também eu percebo que muitos RHs ainda têm a tendência de que como se isso fosse bom para a empresa, centralizar o processo seletivo, só ele que sabe da cultura, só ele que sabe contratar, só ele que sabe ver o fit cultural. E muito diferente em outros locais, como o Google, por exemplo, que não sei se vocês conhecem um pouquinho do processo seletivo deles, que eles têm uma banca de pessoas que fazem todo um processo de fit cultural, e só por último o gestor vai ver, mas já tem um grupo de pessoas que já avaliou, né? Não necessariamente é o RH o detentor do poder. Como que vocês pensam sobre isso? Essa relação do líder com o RH, do RH centralizador, e para onde vocês caminham com essas ferramentas de recrutamento nesse sentido? E mais uma pergunta para a Dani, para já emendar, falando demais. A gente fala muito do funil de marketing, né, de leads, é a mesma coisa. O funil de candidatos, como é que a gente está falando disso? Como é que a gente está, de fato, trazendo sistemas ou ferramentas para agilizar esse processo? É assim, ó. Não Duas tem perguntas certo, em uma, né? Pessoa... Desculpa, gente. Não tem certo e não tem errado. Na nossa visão como empresa, e principalmente minha, que sou uma das pessoas que mais chacoalha aí a mente das pessoas que vêm no padrão. Porque normalmente no 3º dia eu já abro e já conecto com conteúdo de pessoas e normalmente ou eu trago cultura ou eu trago recrutamento, tá? Fora do acelerador pessoas tem os dias. E aí o que acontece? Não tem certo, não tem errado. O que você tá fazendo, na sua concepção, você tá certa. A diferença é, você tá fazendo pra você ou pra empresa? Perfeito. Ponto. Se você quer trabalhar com a área de pessoas, você tem que entender a primeira coisa. Não é sobre você. É sobre o outro. Vá fazer terapia, RH. Em nome do Senhor, faça terapia, RH. Ouvi dizer que alguém tem uma empresa de saúde mental. Vamos depois fazer uma chamadinha. Como é que é o nome, cara? Vitazuri. Ai, que delícia, gente. Tem Já lá mais paga. de 300 psicólogos atendendo online, viu? Olha À aí, que distância, delícia. em qualquer lugar. Ó, você vê que delícia, ó. Pra você que tem um RH e quer trabalhar também a saúde mental do seu colaborador, conecte nesse exato momento. Porque RH também traz saúde pra dentro das empresas. Com certeza. E aí, o que acontece? Naquele momento, a área de pessoas, ela tem que tomar uma decisão. RH, ele é o ego auxiliar. Ele não é o principal. E só a maturidade que vai ensinar isso pra gente. Com certeza. Só que a maturidade, ela não tá mais ligada na idade. Ela tá ligada ao autoconhecimento.
E principalmente no movimento de você estar conectado com outras realidades. Você não pode parar de estudar hora nenhuma. Você não pode parar de se conectar. Você não pode entrar numa caixa. Porque se você entra numa caixa, quando você fica com medo, você puxa tudo pra você. Imediatamente. Exemplo. Vou te dar um exemplo da minha empresa. Da minha empresa. As minhas líderes e os meus consultores têm acesso a tudo. Ah, você não tem medo da pessoa pegar um cliente pra ele? Filho, você vai pegar um cliente uma vez só. Porque quando você fizer isso, você vai falar pra mim que você não é uma pessoa. Eu tenho uma parceira, a Aline, que é a dona da Associar. Foi minha aluna também. Linda, maravilhosa. A Aline trabalha parceiramente comigo. Uma graça. Um beijo, Aline. Não, Vem pra cá depois, hein? Aline, eu tô te devendo uma resposta no WhatsApp. Lembrei agora, linda. Te amo. Tubarão, te amo. E aí, eu faço parceria com altas empresas e eu não tenho problema nenhum. Se for uma pessoa que eu conecte, que eu confie, que é algo que eu valide, em trazer para junto da minha empresa, indicar para o meu cliente, indicar para alguém que nem vai... Ah, você não vai fechar comigo? Tudo bem, porque hoje eu seleciono o perfil do meu cliente. Perfeito. Então, assim, não vem... Ó, eu ligo. Aline, olha, tal, como é que você tá? Tá bom, então fala pro meu comercial. Meu comercial tem o telefone das minhas parceiras. Tô mentindo? Não, verdade. Darlene recebeu um convite para auxiliar uma empresa a implantar tal. Vai, tchau. Sim. Estou fazendo, inclusive. Vai, porque não é, ela não é minha. O processo não é meu. E aí, o que o RH faz quando ele tá interno? E aí, ele vai se fechando e você vai puxando. Cara, para com isso, pelo amor de Não, Deus. e quanto peso, né? Inclusive emocional. Sim. Aí você vê aquilo que a gente fala, você tava chegando, a gente tá falando disso. Quanto peso e como a gente tá vendo RHs cansados, pessoas exaustas e falando, né? Nossa, tô no meu limite e tal. Pô, mas que limite é esse, Mas né? quando Será que é o você vai limite soltar? da centralização? Entendeu? É. Quando que você vai soltar a cordinha? Por exemplo, tem vezes que eu entro na reunião e você tá falando uns negócios, eu falo, o que essas meninas tá falando? Aí eu falo, que cliente é esse? Não, é daqui. Eu falei, esse dia eu levei um susto, eu não sabia quem era meu time. Mas porque você não cuida da sua empresa? Não, porque eu confio nas minhas líderes. Se eu tenho uma empresa de recrutamento e ela falou, a gente precisa aumentar, a gente olhou os números, financeiro bateu lá, administrativo bateu lá. A minha head falou, preciso... Se ela me ligar pra eu aprovar uma pessoa pra ela, pode me demitir do meu cargo. Pô, tá de sacanagem? Eu não vou confiar em quem cuida do meu negócio? Pô, entende? Você tem que decidir o que você quer. Claro. E eu trabalho numa empresa, juntamente ali lado a lado com a mentora, que a gente ensina lucro e liberdade. Seria uma hipocrisia eu não dar autonomia pra quem trabalha comigo. Perfeito. Eu quero é números. Eu quero é quando você sentar numa reunião comigo, eu falar, tá, mas isso aqui, né? Aí eu começo a apertar, porque aí vem eu como empresária. É uma dualidade. E é isso mesmo. Entendeu? É o que a gente vive no dia a dia, né? Então, assim, minha visão clara é não tem certo e errado, mas a questão é, se você decidiu que você é o único detetor, essa xícara é minha, colega, segure. Pra ela não cair, hein? Porque se você quer crescer, você vai ter que movimentar. E me desculpa, meu time é treinado pra sair atropelando tudo. Você sabe o que eu falo para as minhas meninas? Sabe o que eu falo para as minhas meninas? Melhor pedir perdão do que permissão. Vai e faz. Cara, vai e faz. Não dá mais pra... Gente, 2 empresas, filho, aula, coordenação de pós, podcast. Como é que... É impossível você querer ter esse detalhe de controle. Ou você traz gente boa e confiável e dá autonomia, pra inclusive elas crescerem e serem felizes naquilo que elas se propõem a fazer, né? E aprender, e a crescer, e a errar rápido e corrigir a rota rápido. Ou então você tá fadado a ficar desse tamanho. Aí são escolhas. Beleza, quer ficar desse tamanho? Show. Quer crescer? Vai ter que aprender de novo, né? E eu concordo com o que você tá falando. Exemplo. A gente tem uma cultura de aprender com erro. Vai dar uma surtada? Claro. Ixi. Lógico. Mas depois que voltou o normal, deu um infarto. Autorregulou. Aí só volta pra trabalhar. Por que eu tô falando isso? Porque assim, ó. Cara, não é só Goiás. Desculpa. Eu queria te iludir. Eu até quero quebrar as coisas aqui. Eu queria te iludir e falar que o problema é aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia não é. Não é. O problema é geral. As pessoas querem boa qualidade pagando pouco. Eu não ponho preço no serviço de ninguém. E as pessoas só vão respeitar o seu trabalho quando você se respeitar.
E as pessoas só vão te respeitar quando você não tiver medo de ensinar. Ponto. Então, dentro da nossa empresa, porque ela não é minha, é nossa, já começa por aí. Todo mundo ali é dono ali da empresa. Você que faz seu salário, já começa por aí. Então, o que acontece? Eu não tenho medo do meu cliente aprender a fazer e não voltar. Porque se ele passou por um processo e ele teve resultado, eu te garanto que quando ele precisar de alguma coisa, ele vai vir quem ele sabe que vai ensinar. Eu não quero pessoas dependentes da Dani. Eu quero pessoas que acreditem na Dani. E a Dani não é eu. É todas as pessoas. A Dani é a Darlene quando ela entra numa mentoria e ela assume a mentoria e eu confio nela. E ela vai entregar. E se ela tiver alguma dúvida, ela vai mencionar. Só que eu sei que ela não vai ter a dúvida porque a gente tá junto há muito tempo. Uhum. Eu já aprendi como ela funciona, porque eu fui mentora dela. E ela foi minha mentora sem saber. Sim. Entende? Relação de confiança total, né? Então, hoje, o que a gente faz muito dentro da empresa? Nosso processo, ele é baseado na gestão educativa. Eu não vou te entregar um fast food. Se você está em busca de um ensine hoje, cara, essa não é a empresa que vai te atender. E vai me fazer falta de dinheiro? Vai! Mas é o meu posicionamento de mercado. Eu não trabalho como ensine hoje. E eu amo comer ensine hoje, tá? Aliás, o de tomate, eu não tô pronta para essa discussão, porque para mim é o melhor. Mas a questão é que as pessoas querem profissionais rápidos, pronto em 3 minutos, mas elas não querem despender valor, não querem despender treinamento, não querem... E não é só aqui em Goiás. Só que as pessoas só fazem isso porque a gente não se posiciona. Muito bom. Eu tive que falar não para uma cliente, porque ela não estava pronta. E também eu falo isso pra Darlene. O que eu pergunto pra você? Você quer ser quem ou quem na história? Como é que é? Você quer ser a adulta ou a criança da relação? Ai, maravilhoso isso. Maravilhoso. Você quer dar a birra ou quer resolver o problema? Até porque às vezes a gente entra em algumas organizações e a gente fala assim, a gente tá numa empresa cheia de adultos, a gente tá na creche cheia de crianças, né? Porque as relações ficam muito vitimizadas, infantilizadas. Enfim, as pessoas saem de um lugar de protagonismo, né? Porque, de novo, ser vítima, ter alguém passando a mão na cabeça ou terceirizar as coisas é mais fácil às vezes e menos dolorido de enfrentamento, né? É aquela história, né? A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Agora, se a culpa é sua, você bota em quem ela quiser e a gente pega se a gente quiser também, né? Isso, aí é a questão. Pronto. Então, por isso que, assim, por que a gente vem ganhando muito espaço nacional? Porque a gente ensina. E aí, hoje, dentro da empresa, você tem 2 opções de escolha. Ou você contrata pra gente realizar pra você, ou você contrata pra você aprender a fazer com a gente. Maravilhoso. E o ano que vem a gente vai lançar infoproduto, e a gente já começa com outras questões, porque é uma jornada. Sim. Então, verdadeiramente, como é o nosso posicionamento? Que queima a porra toda, que nós vamos abrir tudo que a gente sabe. Quem quiser copiar, que copie, porque na hora que copiar quer dizer que tá muito bom e a gente vai aprender a fazer de outra forma, porque a gente sempre tá fazendo. E da onde que nasceu a minha metodologia? Todas as vezes, de todas as dificuldades que eu fui tendo, eu fui adaptando à necessidade do ambiente, não à minha necessidade. Perfeito. Porque a minha necessidade eu resolvo na minha vida pessoal. Aí ali sim, ali é outra questão. Agora, como profissional, posso ficar chateada N vezes, você nunca vai ficar sabendo. E que eu acho mais interessante, até com a vivência de sala de aula também, e enfim, de desenvolvimento de líderes em empresas, passa material, eu passo tudo. Gente, o negócio de você passar e se as pessoas puderem compartilhar, conviver, melhorar, enquanto elas estão ali fazendo o que eu fazia, eu tô fazendo outra coisa há muito tempo atrás. A minha evolução é outra, né? Então eu já tô num outro nível. E eu percebo, e de novo, né, essa centralização, essa querer. Gente, tem conhecimento espalhado em qualquer lugar, de graça, vai buscar. É só você saber fazer curadoria de conteúdo. Aprenda a fazer curadoria e buscar na fonte. Vai ler, vai se desenvolver, porque a gente tá fazendo isso para ser melhor todo dia. Esse é o nosso rolê. Mas o que é isso? Se a gente for. Vamos lá na raiz da psicologia. O que a pessoa tá te dizendo? Ela tá insegura. Né? A única coisa que eu até hoje não sei que alguém sabe e vai expor é a fórmula da Coca-Cola. Desculpa, gente, eu não sou a Coca-Cola.
tá? Então, já começa por aí. Então, assim, meu time tem que saber tudo, sim. Ele tem que saber mais que eu, sim. Porque se eu não confiar no meu time, pra que então eu vou ter time? Então, fica eu sozinha aí atendendo o povo e fica ali naquele mundo. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha com 3 pilares na metodologia do recrutamento perfeito. A gente trabalha no pilar, o primeiro pilar da atração, e aí entra, sim, a questão, o funil de vendas, funil de marketing, funil de esteira, funil... Então, a gente tem funil também, a área de RH tem funil também. Entendeu? Então, começa por ali. A gente tem um segundo pilar, que é a parte principal hoje, que a gente erra muito, que é a parte do desenvolvimento. E a parte do desenvolvimento, ela está dentro do recrutamento. Sim, está sim. As pessoas têm eu tenho uma preguiça de jogar, ninguém vai fazer recrutamento. Vai a merda. Você tá levando, vai a merda. Dá raiva de eu falar assim, você tá levando sustento pra uma família. Cara, a pessoa que ela tem a oportunidade de trabalhar recrutando, se ela parasse pra olhar, ela tá levando sustento pra uma família. Sim. Ela tá levando a oportunidade de crescimento pra uma pessoa. O que esse cara vai fazer? Ele vai investir na educação do filho dele? Será que você não tá ajudando o futuro médico? Cara, já pensou, segundo Albert Einstein, na cena aí da vida? Não sei, mas o cara que vai fazer recrutamento, ele já vai se sentindo o cocôzinho. Nossa, eu odeio fazer recrutamento. Cara, para com essa mania. Pega a porra do negócio e faz direito. Já começa por aí. Eu já fico puta da vida. Eu tô cansada porque você faz recrutamento. Então você não sabe fazer bosta nenhuma, porque do recrutamento, se você faz um bom recrutamento, você vai fazer um bom job description, você vai saber fazer ou se você fizer um bom alinhamento de expectativa com o gestor, que é o primeiro passo. Você não alinha. Olha só que Dali legal. você puxa um T&D pra sua empresa. Vai lá, Darlene, solta a sua dor ou sua felicidade. Não, por que a gente fala que o gestor tem que estar o tempo todo? Porque é a dor dele, é ele que vai estar ali, é a responsabilidade que a gente estava comentando antes e falou agora há pouco, né? A responsabilidade dele. É ele que vai receber o novo colaborador, é ele que vai ensinar, ele vai desenvolver e vai falar, essa é a expectativa que eu tenho. Qual que é a sua expectativa? Cara, mas o pior, não, eu quero, não, eu quero jogar tudo no ventilador, porque essa sou eu sou assim mesmo. E aquele gestor que não se responsabiliza nem na hora do processo seletivo. Aqueles que entram até de boné pra fazer uma entrevista. Aquele que senta, você já vê, e o cara faz assim, e o empresário fala, ninguém para um time que não tem gente competente, ninguém sabe. E o gestor tá ali. Aí aquela coisa vai... Olha aquilo e fala assim, puta que pariu. Postura, né? Puta que pariu. E aí o empresário fala, eu não acho gente competente. Para! Vamos olhar, não né? Tem profissional. Vai, me conta. Que lindo que acontece. Quando que é? Tem de tudo, né? Então, você pega o empresário que não está disposto a participar do processo, que quer só receber o produto pronto, né? O Nissini hoje ali, prontinho. Que quer a Mulher Maravilha misturado com o Batman. Perfeito ali, né? Que sabe voar, que tem visão de raio-x. E quando o cara quer te contratar pra empresa dele escondida? Te cutuca, fala assim, não, eu tô contratando analista. Quanto que a Dani te paga? Vem trabalhar comigo. Tem de tudo, né? Ou seja, a gente tá aí, claro, a gente tá tem vendo. Os nossos clientes, né? Maravilhosos. Aliás, olha, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu verdadeiramente, eu não sou muito boa de memória, então eu tenho um checklist, mas ficou no meu computador. Mas pros meus amores, gente, tem gente que dá felicidade você trabalhar pra eles. Não é? Ou você entrega 10 vezes mais. Cara, você fala assim, encantamento do cliente, nada a ver. Porque quando a pessoa quer, o universo conspira sistema, entende? Uhum. E tem o nosso terceiro pilar, né? A gente contou o primeiro. É isso. Então, a gente contou da parte da atração e como fazer uma boa desenvoltura de processos. A gente traz a parte do desenvolvimento. E aí, a gente vai pro terceiro pilar, que é indicadores. Cara, você não faz nada na vida sem indicadores. Então, através desses 3 pilares, a gente tem os 6 passos do recrutamento perfeito. E aí, a gente vai dar um presente para quem assistir. Depois você vai me dar a data certinha pra gente poder fazer. E aí, a gente vai dar... Quando você soltar, você vai me avisar. O meu comercial vai ficar atento. E a gente vai deixar durante uma semana quem se inscrever. E lá no meu Instagram, é só mandar lá no direct. No direct. Eu assisto o podcast. Naquela semana, ele vai ganhar, no mês vigente, a primeira aula gratuita.
Olha aí, Olha gente. só que apresentar. Que presentão para o recrutamento perfeito, a mentoria, né, do recrutamento perfeito, com essas mulheres espetaculares. Você que tem dúvida, você que quer realmente se desenvolver nas técnicas e trazer pessoas melhores e estar mais coerente com aquilo que você acredita dentro da sua empresa, das suas entregas, dos seus resultados. Presentão, hein, Dani? Mas Obrigada, tem que colocar lá o adora, nome, né? tem que falar, eu assisto, ou eu, aí você vai definir, você que vai definir o chamado, Tá tem que ter bom, o seu nome gente. do podcast. Pode falar, eu assisto podcast, eu assisto podcast, você define aqui que no finalzinho a gente manda, em algum lugar onde vocês vão colocar aí, a gente coloca e o arroba, a pessoa só chama, na hora que chama lá no direct, o comercial entra em contato e já apresentei a pessoa. Muito legal. Mas a questão da nossa metodologia, dos 6 passos, ela não é única e exclusiva para quem é de RH, porque hoje você trouxe uma coisa muito importante, o recrutamento não é do RH. Ele nunca foi do RH. A gente deveria só facilitá-lo. Exato. Mas o Esse- recrutamento, eu bato nesse ponto, assim, como executiva de RH, bato nesse ponto. Recrutamento é do líder. Eu tenho uma frase, você vai gostar dela. Essa é minha mesmo. Não tem uma frase, um ditado que fala: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? E eu falo o seguinte: ao lado de um grande líder sempre tem um grande RH. Perfeito. E é ao lado, porque É ao é lado. junto, é construindo, é cocriando, é desenvolvendo, mas é responsabilidade de cada um fazer a sua parte, mas juntos, justamente pela empresa, pelo resultado. Não é pra mim, né? É pra aquela Perfeito. cultura. Você vai lembrar dessa frase de vez em quando. Eu deixo você usá-la no acelerador. Tá bom, combinado. Combinado. Você anota. Eu tenho que anotar tudo. É. Não lembro. Te manda o áudio, bebê. Perfeito, então ótimo. Por que eu tô falando isso? Então nossa metodologia ela é aplicada para profissionais de RH que querem atualizar. Então assim, cara, eu preciso fazer um network, eu quero entrar num ambiente onde as pessoas estão conectadas. Cara, é para você. Maravilhoso. Para uma comunidade ali quente, A né? gente de temas. tem um movimento e é uma coisa muito forte, porque todo mês eu venho com Talene, Juliana, você trabalha para isso. Não é? Ou você entrega 10 vezes mais. Cara, você fala assim, encantamento do cliente nada a ver. Porque quando a pessoa quer, Esse o é universo conspira sistêmico, entende? Uhum. E tem o nosso terceiro pilar, né? A gente contou o primeiro. É isso. Então a gente contou da parte da atração e como fazer uma boa desenvoltura de processos. A gente traz a parte do desenvolvimento. E aí a gente vai pro terceiro pilar, que é indicadores. Cara, você não faz nada na vida sem indicadores. Então, através desses 3 pilares, a gente tem os 6 passos do recrutamento perfeito. E aí a gente vai dar um presente para quem assistir. Depois você vai me dar a data certinha pra gente poder fazer. E aí a gente vai dar, quando você soltar, você vai me avisar, o meu comercial vai ficar atento. E a gente vai deixar durante uma semana quem se inscrever. E lá no meu Instagram, é só mandar lá no direct. No direct. Eu assisto o podcast. Naquela semana ele vai ganhar, no mês vigente, a primeira aula gratuita. Olha aí, Olha gente. só que apresentar. Que presentão para o recrutamento perfeito, a mentoria, né, do recrutamento perfeito, com essas mulheres espetaculares. Você que tem dúvida, você que quer realmente se desenvolver nas técnicas e trazer pessoas melhores e estar mais coerente com aquilo que você acredita dentro da sua empresa, das suas entregas, dos seus resultados. Presentão, hein, Dani? Mas tem que Obrigada, colocar lá pessoal o adora, nome. né? Tem que falar, eu assisto, ou eu, aí você vai definir, você que vai definir o chamado, Tá tem que ter bom, o seu nome gente. do podcast. Pode falar, eu assisto podcast, eu assisto podcast, você define aqui que no finalzinho a gente manda, em algum lugar onde vocês vão colocar aí, a gente coloca e o arroba, a pessoa só chama, na hora que chama lá no direct, o comercial entra em contato e já apresentei a pessoa. Muito legal. Mas a questão da nossa metodologia, dos 6 passos, ela não é única e exclusiva para quem é de RH, porque hoje você trouxe uma coisa muito importante, o recrutamento não é do RH. Ele nunca foi do RH. A gente deveria só facilitá-lo. Exato. Mas o Esse- recrutamento, eu bato nesse ponto, assim, como executiva de RH, bato nesse ponto. Recrutamento é do líder. Eu tenho uma frase, você vai gostar dela. Essa é minha mesmo. Não tem uma frase, um ditado que fala: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? E eu falo o seguinte: ao lado de um grande líder sempre tem um grande RH. Perfeito. E é ao lado,
Porque é junto, é construindo, é cocriando, é desenvolvendo, mas é responsabilidade de cada um fazer a sua parte, mas juntos, justamente pela empresa, pelo resultado. Não é pra mim, né? É pra aquela cultura. Você vai lembrar dessa frase de vez em quando. Eu deixo você usá-la no acelerador. Tá bom, combinado. Combinado. Você anota. Eu tenho que anotar tudo. É. Eu lembro. Te manda o áudio, bebê. Perfeito, então ótimo. Por que eu tô falando isso? Então nossa metodologia ela é aplicada para profissionais de RH que querem atualizar. Então assim, cara, eu preciso fazer um network, eu quero entrar num ambiente onde as pessoas estão conectadas. Cara, é para você. Maravilhoso. Para uma comunidade ali quente, A né? gente tem um movimento e é uma coisa muito forte, porque todo mês eu venho com Talene, Juliana, pá! E toda vez eu vejo uma dor aqui, eu vou criando. Às vezes eu vejo um negócio, nossa, um negócio interessante, eu vou olhar e falo, foi eu que falei, a pessoa tá me republicando, eu já ia falar, mandar pro meu marketing, gente, coisa legal, porque eu vou falando e o povo vai gravando, porque a minha cabeça, na hora que vai acontecendo, né, parece que vai dando estralo, você repete, eu olho pra você e falo, o quê? Repetir qual parte? Que eu não lembro mais o que eu falei. Porque eu sou muito treinada pra olhar sistematicamente e primeira coisa, brifar, depois você desenha o que você... E aí, pra quem não é de RH, mas quer entrar, por exemplo, tô fazendo um curso, eu quero entrar no mercado, eu tenho insegurança. Cara, essa metodologia é pra você. Porque você vai entrar com quem já faz, você vai aprender e você vai ter conexões. Então, assim, tem N formas da pessoa poder aprender. Pra gestor, que ele, quando a empresa não tem RH, ele que tem que contratar, então ele quer ter mais assertividade. Porque o que acontece? O recrutamento mal feito é o pior investimento de uma empresa, que você vai ter prejuízo pra caramba. Perde tempo e dinheiro pra contratar e perde muito mais dinheiro pra demitir, né? Certo. Não, e ainda perdeu dinheiro no meio do caminho, porque se você treinou, não vai voltar pra você. E, dependendo do perfil que você trouxe, você arrebentou com um monte de possibilidade comercial, financeira, de clientes, e às vezes é irreversível. Até com a própria equipe que tá lá dentro já. Exatamente. Então, cliente, né? Os internos também, né? Tem muito cliente interno. E também pro empresário. Porque tem muito empresário, hoje, principalmente depois da pandemia, que ele explodiu muito rápido. Porque o negócio dele é muito bom. Isso é muito bom quando o seu negócio vai na frente, aí depois você vai trocando pneu como um carro em movimento. Uhum. E aí tem empresário que ele tem essa noção, não que ele vai fazer, mas ele quer entender para ele decidir o que ele vai fazer. Exatamente, porque na hora que ele estiver no ponto da curva, ele já sabe ele pra já onde sabe ele até vai, o que ele quer cobrar, entendeu? Sim. Então, assim, o nosso produto, ele é tão perfeito que ele adequa dentro de 3 pilares. Não inventei a roda. Eu não inventei nenhuma roda, eu só adequei. E a metodologia só não é mais minha, porque na hora que eles entram em campo, aí a gente sente uma dor, a gente cria junto. Então, de novo, né? A metodologia não é minha. Tanto que eu uso ela dentro do acelerador tranquilamente. Meu time do acelerador empresarial contratou 30 pessoas no mês passado apenas pro acelerador. Aí o povo fala, como que você faz isso? E é de todas as áreas. Eu falo, cara, eu pego o que eu vendo. O que o meu time da desenvolvedor faz, meu time também do acelerador. Ela se conecta, eu nem sei que hora que ela está conversando, ela se troca. Eu falo só, vai. Faz troca até de meme. Olha só que legal. Então, o recrutamento perfeito, ele tem 3 macroprocessos, digamos assim, né? Atração, desenvolvimento e indicadores. A gente só gerencia o que a gente mede, né? A gente sabe que o desenvolver desenvolver, inclusive, o que você trouxe ali, né? A gente está fazendo até um trabalho social embutido, de estar com foco em desenvolver pessoas e enxergar potenciais. Nossa, é muita coisa ali dentro, né? E a capacidade de atração, no meu ponto de vista, para a gente ir fechando aqui, que eu quero deixar com que vocês reflitam, e foi até uma fala que eu fiz hoje, que o recrutamento, para mim, o recrutamento que é legítimo, nem vou usar o perfeito, que é um produto, mas é aquele que sim, é humano, porque enxerga a pessoa, mas além de tudo é que promove coerência e transparência real entre o que é o employer brand, o que é vendido para o mercado e o que é feito dentro da empresa. Por que eu percebo tantas dificuldades, meninas? E aí era isso que eu queria
Muitas vezes o que está sendo falado no employer brand não é vivido dentro da empresa. E aí sim, não vamos conseguir gente nunca. E se conseguir, não vai ficar. Então é um trabalho que aí é diferente, é de cultura, de clima, de outras questões de RH. Mas vocês percebem essa questão do employer branding como decisório na experiência do candidato para vocês atraírem boas pessoas ou com perfil mais parecido de acordo com o alinhamento que vocês fazem com os gestores, com os empresários, e já fala sobre esse assunto e deixa um recado final aí, que o Fábio já falou ali pra mim 50 vezes, assim. Corta essas garotas, Fábio, aqui ó, tesourinha. Nossa, isso, o tesourinho, adorei! Darlene, manda a próxima caneca dele, assim, ó, pode cá, tesourinha, você faz uma pra mim? Vou fazer, pode deixar, pode cá, tesourinha. A gente percebe desde o início do processo, porque a primeira parte do processo é exatamente o alinhamento de expectativa e a descrição de cargo. Eu preciso entender qual que é a sua dor e o que você quer, onde você quer chegar e qual que é a sua cultura, porque eu não posso trazer só a pessoa técnica, ela tem que combinar com você, com a sua empresa e com a equipe que ela vai entrar. Se ela não combinar, ela pode ser perfeita tecnicamente, mas se ela não combinar com a sua cultura, não adianta, não vai ficar. Não vai nem entrar, e se entrar, não vai ficar. Então, isso tem que se alinhar desde o início. E a gente percebe, sim, que fala que é uma coisa, mas, na verdade, por trás não é. E aí, onde que a gente nota isso? Quando vai fazer o onboard. Você está fazendo o onboard, você está recebendo seu colaborador. Que jeito você está recebendo seu colaborador? Você está dando feedback? Você está alinhando a expectativa do que você quer? Ou você tá só jogando o seu colaborador lá dentro e esperando que ele adivinhe com a bola de cristal dele o que você tá desejando. Então, fica aí a reflexão, gente. Vocês estão cuidando dos seus colaboradores, vocês estão recebendo seus colaboradores e tendo uma conversa transparente mesmo. Ó, eu espero isso de você. E o que você espera de nós como empresa? Fica a dica. Dica da Dadá. Dadazinha é brava, a bicha é bruta. Tá aqui. Gente, é o seguinte, eu vou ser um pouquinho mais esculachada, sabe? Por favor, a casa é sua. Eu não aguento mais, esse povo fala assim, não tem profissional bom no mercado. Deixa eu falar um negócio, se você não tá achando, forma. Simples. Exato. Desculpa. Desculpa, você não tá achando, forma. É isso. Porque se hoje tá difícil, deixa eu contar uma coisa. Hoje a gente briga por cliente e espaço no marketing, não é? Você pode anotar aí. Daqui a alguns anos a gente vai estar brigando por candidato, porque já tá acontecendo. Já está. E o meu modelo de negócio a gente vem migrando, porque a gente hoje vai, além de fazer, a gente vai ensinar. Eu não vou deixar de fazer o recrutamento, só que agora a gente migra para uma parte mais estratégica. Claro. Porque eu não quero que o cara fique gastando para fazer um cargo operacional, se ele pode aprender e fazer dentro da empresa dele. Meu cliente, ele tem que sair ganhando de todos os jeitos. Então já começa por aí. Então assim, ó, cara, forma. Você não tá achando um técnico específico? Traz alguém bom do mercado e paga as pessoas, mas forma-se. Às vezes o cara até cria um outro negócio que vai alimentar o negócio dele e vai gerar. Então, antes de qualquer coisa, você quer inventar que sua empresa é isso, que sua empresa é aquilo, firula por um lado, firula por outro, ai que maravilha, ai que tudo. Para que tá feio. Começa por aí. Não mente. Olha, quando eu fui contratar, eu falei, sou louca. Falou mesmo. Sou louca. Sou uma pessoa que eu vou falar um trem pra você, vou cobrar amanhã, e você vai falar assim, não, você não falou, eu vou falar, aqui, ó. Eu não falei, não, eu esqueci, eu vou falar pra você. Sou essa. Eu vou esquecer, vou começar a conversa com você, vou te largar, depois eu vou voltar, falando assim, por que você não me entregou? Você vai falar, não falei, eu falei, ó. Só que é o seguinte, eu não quero contratar ninguém que não seja estratégico, eu quero que você pense, você tem que entrar numa empresa e pensar assim, ó, hoje eu estou aqui. O que eu quero fazer profissionalmente que cabe aqui dentro da empresa para eu criar um projeto e ser a pessoa da cadeira daquele projeto. Só que essa cadeira nunca vai ser sua, porque daqui a um pouco você vai para outro movimento. Eu atendi, ó. O psicólogo, né? Eu recebi aqui no podcast, depois vocês assistem.
e falei de carreira preta, foi o que foi ao ar ontem. E foram 2 mulheres pretas empoderadíssimas, e uma delas falou: desde quando eu sou jovem aprendiz, eu sempre enxerguei a cadeira da frente. Eu era jovem aprendiz, mas eu agia como analista. Eu era analista, mas eu já agia como coordenadora. E essa fala é o que você está dizendo, que foi dito no episódio passado. E é real, pessoas que atuam assim, né? E que criam sucessores, como elas crescem muito mais rápido. Sim. Então, Você hoje... crescer, você tem que ter gente pronta. Então, minha reflexão, ela vai um pouco além. Então, assim, eu sei que é importante você focar em o que você vai contratar a pessoa para ela fazer. A gente fantasia às vezes, e tá tudo bem você fantasiar. Tá tudo bem, a fantasia é sua. Mas não vai querer que o outro tenha a mesma fantasia que a sua, que aí não vai dar certo. Verdade. Vai ter separação. Então, a minha provocação hoje para deixar aqui é: você não tem profissional adequado no mercado? Forme o seu profissional. E se você não está encontrando o seu mundo ideal, então às vezes é você que tem que voltar e rever o que você quer. Porque a pessoa ideal não tem. E aí o diferencial hoje do nosso recrutamento perfeito é que, diferentemente, como eu falei que a gente não abraça a árvore, a gente chama o empresário, o líder, e aí a gente gratuitamente tem uma sessão de feedback, de devolução para ele. Muito bom. E aí Parabéns, ele tem a gente. decisão ou Sabe não. por quê? Porque vocês estão fomentando uma nova cultura no mercado. Tô apaixonada já, ó. Não, mas Como é que te chama? Tubarão? Tubarão, fazer essa parte. Não, mas é verdade. Quando a Dali vem trabalhar Clientes da comigo... Believe vão ser conduzidos automaticamente para uma empresa que eu não sei o nome, mas é para lá que vocês vão. Vem com a gente. Vem pra Dani Queiroz, que tá tudo certo. É porque eu não faço recrutamento, né? Eu faço a implantação do RH estratégico e ensino a fazer recrutamento quando eu tô mentorando o profissional. Que é um rolê muito especial, né? De recrutamento e seleção, e é uma parte extremamente estratégica. Bem né? feito, traz muito resultado. Exatamente. Então, ó, a indicação tá aqui para os clientes da Believe já começarem com a Dani Queiroz. E lembrando que todo mundo que assistir, quando for lançar, você só dá um aviso pra gente. Quando colocar. Eu vou lançar seu slogan, então. Eu sou o Podcast. Lançou lá no meu Instagram, no meu direct. Eu sou o Podcast. Durante a semana que lançar, todo mundo que mandar o meu comercial vai entrar em contato com vocês e vai presentear vocês pela capa, porque vai presentear vocês com a primeira aula da mentoria. Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Super vai fazer esse hashtag. Sou podcast. E agradeço demais, Dani. Você, assim, já tá até com a carinha cansada. Bateriazinha, assim, no final. Depois de um dia inteiro de trabalho, pega um avião, vem direto pra cá. E eu gosto de ressaltar isso porque a gente vê exatamente que o esforço comove, mas o resultado é que convence. Né? O seu resultado tá aí. Você é uma empreendedora e, mais do que isso, uma pessoa que está gerando uma cultura de seleção para o Brasil. Uma cultura de recrutamento perfeito. É isso aí. Darlene, e agradecer você, assim, primeiro, pela gente ter se cruzado, né? É tão bom, né? As energias se cruzam, pessoas boas cruzam o caminho. Segundo, por sempre acreditar. Desde o primeiro momento que eu acionei ela, falou, olha, eu vou começar do zero e etc, vambora. E eu queria as canecas da Zulê, você que topa ser patrocinadora? E ela topa, então, de novo, outra mulher forte, extremamente dedicada, empreendedora, corajosa, super te admiro. Obrigada. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem dar um final aí, um tchauzinho final pra galera. E espero vocês, a casa é de vocês sempre, viu? Então, olha só, eu vou finalizar fazendo uma coisa que as empresas não costumam fazer. Eu quero agradecer você por ser a nossa pessoa de pessoas da nossa empresa. Que lindo, ó, todo mundo fazer coração. Gente, fala sério, como que vocês querem que eu fique aí marrando informação? Olha aqui, só pra falar que ano que vem vocês acompanham muito que a Dadazinha vai explodir, viu? Explodir. E eu vou estar ó, na primeira fileira aplaudindo e aprendendo. Muito obrigada, né? Gratidão pela Dani, por você, porque também você sabe, a Karina foi também um marco na minha virada de carreira, né? Foi muito importante quando eu cruzei o caminho, quando eu decidi fazer o MBA. A Karina foi uma peça-chave, foi a primeira aula, foi a da Karina, né? E foi uma peça-chave. Aí veio a pandemia, a gente ficou offline ali, né?
só no online ali do computador, sem ter aquela energia do presencial, e a gente teve que aprender a ter essa energia de forma remota, e a Karina foi importantíssima na minha virada de carreira. Importantíssima a Dani também, por acreditar no que eu acreditava e me ajudar a alavancar a minha carreira. Então, estou em casa e muito grata com as duas. E se Lindo vocês demais, né? quiserem ter mais contato com o que a gente faz, mesmo que a gente ainda não trouxe a revelação do nome, é só seguir lá, é @DaniQueirozRH, que todo dia a gente solta conteúdo. E agora eu tô blogueira, não compartilho o dia todo, porque às vezes não dá, alguns assuntos não dá, mas todos os dias agora eu tenho o compromisso de contar também um pouco da minha vida pessoal. Então, Muito bom. tô lá, pessoal. Que bom, continuem. Esse é meu desejo para vocês, porque vocês vão muito longe. E eu quero estar de novo aplaudindo na primeira cadeira junto com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada de Obrigada coração. a você. Obrigada, Karina. Vamos de coração pra ela. Pessoal, espero vocês então no próximo episódio e que a gente tenha uma excelente noite. Tchau, tchau.